Obrigado, Sr. Presidente. Vejo que o Sr. Ministro volta a repetir a estratégia que vai usando no sentido de esgotar as intervenções da oposição, opta por gastar o tempo todo e não responde, ou quase todo, ou não responde às perguntas que colocamos. Perguntei-lhe se tinha conhecimento ou não, se ia revogar, não respondeu a nada disto. Quantas pessoas foram afetadas? Quanto é que isto significou em termos de cativação? Também não respondeu. Portanto, não respondeu a nenhuma destas perguntas, fez aqui um bocado mais de propaganda. O que se esqueceu de dizer foi que o pacote da habitação que em primeiro foi apresentado no Parlamento foi o do PSD, que inclusivamente mereceu a viabilização do PS, e o pacote da habitação do PS anda envolto, e do Governo anda envolto aí numa série de polémicas, como é conhecido, inclusivamente com o alojamento local, por exemplo. Agora, é curioso que o Sr. Ministro aqui venha dizer que há situações que poderiam suscitar imoralidade, mas depois não faz um juízo autocrítico. Vamos lá ver. De quem é o decreto-lei? O decreto-lei é do Governo, não é do Parlamento. Foi o Governo que fixou essas regras. E essas regras vinculam, em primeiro lugar, o Governo que as apresentou e depois, claro, a máquina da administração. E, portanto, aquilo que eu esperava quando deu esses exemplos todos é que, por exemplo, quantificasse isso. Quantas pessoas é que recebem 1 milhão em rendimentos perdiais que estariam eventualmente a beneficiar desse apoio às rendas? Não diz, lança a suspeita em termos abstratos e depois quantifique. Se puder quantificar, agradecia que quantificasse de todos os exemplos que deu, que justificam esse despacho ilegal, repito, ilegal. Quantas pessoas é que estariam nessa situação alegadamente imoral, pelo menos na interpretação que faço as palavras do Sr. Ministro das Finanças. Gostava também de avançar para outro tema que tem que ver com a estratégia que o Governo tem adotado. Uma carga fiscal elevada, o esmagamento do investimento público. Posso contrariar e contestar os números que aqui deu. Aliás, nós não nos podemos esquecer que em 2022 ficaram por executar 1.300 milhões de euros, 1.300 milhões de euros, repito, de investimento público prometido e que não foi executado, e que os números da execução do investimento público mais recentes não vão ao encontro daquilo que o Sr. Ministro das Finanças aqui disse. A despesa de investimentos está a aumentar em termos homólogos 4,5%, quando a previsão implícita no Orçamento de Estado de 2023 aponta para um aumento de 42,4%, pelo que o desvio são 37,9 pontos percentuais. Portanto, esta história do investimento que o Sr. Ministro aqui apresenta tem muito que se lhe diga. Mas, voltando aqui à carga fiscal e ao desprezo até que o Governo tem, o Sr. Ministro diz que apoia as famílias, que apoia as empresas. Sr. Ministro, quando é que vai baixar o IRC para as empresas? Essa é a grande questão que as empresas se questionam. São as empresas que criam crescimento económico. O crescimento económico que o Sr. Ministro aqui referiu é muito impulsionado pelo setor privado. Aliás, é impulsionado em grande medida pelo setor privado. Portanto, é curioso que o Sr. Ministro tente se apropriar desse esforço gigantesco que as empresas e as famílias vão fazendo, os trabalhadores em geral, para, enfim, lançar laudos sobre a estratégia do Governo. Depois são aprovadas também medidas discrecionárias pelo Governo que inclusivamente já mereceram críticas da Sra. Provedora de Justiça, que disse que há falta de clareza, complexidade e imprecisão dos regimes, obscuridade na delimitação do âmbito objetivo das medidas e aplicação e comunicação deficitárias das medidas. Nós estamos habituados às medidas do PowerPoint do Governo, mas depois na prática, na vida real, onde as pessoas sofrem, não têm médico de família, quase 1,8 milhões de pessoas sem médico de família, muitas cirurgias em áreas-chave no setor da saúde, com atrasos de 2 anos ou próximo disso, ou até mais do que isso, em algumas especialidades, as consultas atrasadas, alunos que ainda recentemente estavam sem um professor, 20 mil alunos, pelo menos uma disciplina, tribunais que chove lá dentro dos tribunais, conservatórias que fecham por falta de colaboradores. Este é o mundo real que o Sr. Ministro das Finanças aqui não trouxe e que eu gostava que de facto se tivesse referido a ele. E aquilo que vemos é que nesta estratégia continua a arrecadar receita fiscal recorde. Portanto, se em 2022 face a 21 já tinha recebido 9 mil milhões a mais, os números do primeiro trimestre demonstram que vai continuar precisamente com essa mesma estratégia, porque é isso que os números mais recentes do primeiro trimestre o demonstram. Em contabilidade pública, até maio, a receita fiscal já tinha subido, face ao mesmo período de 2022, cerca de 2,5 mil milhões de euros, mais do que a previsão de todo o
o ano de 2023. Portanto, isto são os dados reais. E mais, o Sr. Ministro das Finanças esquece também de dizer que, aliás, como bem referiu o Conselho de Finanças Públicas, já tinham conseguido uma poupança no IRS de 523 milhões de euros, em termos médios, por não terem atualizado os escalões de IRS. Portanto, promete agora uma política de baixa do IRS, mas esquece de dizer que não tinha feito esta atualização. Sr. Ministro, reconheça ou não que a estratégia fiscal do Governo está completamente errada, reconheça ou não que ao não atualizar os escalões do IRS, segundo as contas do Conselho de Finanças Públicas, poderão ter ficado por devolver aos portugueses 523 milhões de euros, e vai baixar ou não o IRC. E mais, a Faculdade de Economia da Universidade do Porto fez um estudo recente que fala sobre a economia paralela e disse que, em consequência, portanto, deste estudo, poderão estar por arrecadar 82 mil milhões de euros em receita, que são 6 orçamentos da saúde ou 30% da dívida pública. Sr. Ministro, quando é que vai fazer alguma coisa para resolver todos estes problemas que eu lhe referi?